do final do ano de 13 até o final do ano, e que, consequentemente, teve todo um arcabouço aí de questões envolvidas durante o ano de 2013, desde a construção do programa, o debate com Espanha, com Portugal, com a Argentina, com a própria Organização Pan-Americana de Saúde, através dela, com o convênio com a OPAS e com Cuba. Isso tudo teve um certo delineamento, a construção específica para o conjunto dos municípios, a oportunidade de ofertar aos municípios aquilo que eles tinham como necessidade para melhorar a sua oferta de atenção básica e o número de equipes necessárias para o atendimento da população, de acordo com o estabelecido na portaria ministerial. E olha que o Brasil tinha indicadores na atenção básica que a portaria estabelecia 1 para 3 mil, que eram já divergentes daqueles países que têm o sistema universal e a organização prioritária na atenção básica, que tinham, como era o caso de Cuba, cerca de 1.180, 1.200 habitantes por equipe de saúde da família, tinha a Espanha cerca de 1.600 e pouco, 1.700 habitantes por cada equipe de saúde da família, e tinha o Canadá cerca de 2.000. Então o Brasil já tinha um patamar extensivo de população, mas nem esse critério de 1 para 3 mil era de fato obedecido. Se você pensasse que o Brasil tinha 48 milhões de pessoas na base da saúde suplementar e 205 milhões de habitantes, você tinha mais de 150 milhões de pessoas chamadas SUS dependentes exclusivamente, e que, obviamente, você tinha que organizar a força de trabalho e a atenção básica. Só aí já daria mais de 50 mil equipes. O Brasil tinha 34 mil. Mesmo que você conjunte o conjunto das unidades ditas tradicionais, que são formatadas sem ser saúde da família, é evidente que esse número é meio aquém da necessidade da população brasileira para uma atenção qualificada, e isso na base de 1 para 3 mil, que, como eu disse anteriormente, já era bem superior aos países que organizam a atenção básica como modelo prioritário de porta de entrada e tem como sistema universal essa compreensão. Portanto, o Brasil precisava, de fato, mexer nesse vespeiro, ofertar profissionais, qualificar a compreensão desse debate e preparar um modelo que fosse capaz de entender essa deficiência. E primeiro, ofertando aos municípios. Os municípios vieram com cerca de 14, 15 mil vagas. É evidente que nós fizemos alguns exercícios de redução a partir de critérios populacionais, e dentro dessa oferta que os municípios disseram necessitar, ou dessa demanda, melhor dizendo, nós qualificamos a prioridade da intervenção. Os municípios foram livres para dizer, e nós tivemos quase em torno de 3.500 cidades do primeiro ciclo, dentro de um período de 14 dias. O relato da chefia de assunto federativo é que nenhuma política teve adesão de 3.500 cidades em 14 dias. Portanto, era algo premente. Isso era muito claro a partir, inclusive, da marcha dos prefeitos, que tinha tido em fevereiro de 13, em que os prefeitos todos ensejaram uma campanha chamada Cadê o Médico?, entregaram um documento com 2.400 assinaturas de prefeitos à presidência da República, colocando a dificuldade da contratação e da presença de profissionais médicos na sua base territorial. É claro que isso não é só dependente do quantitativo numérico e da distribuição espacial, tem outros qualificantes e outros aspectos que qualificam essa ausência, mas isso, claro, era um aspecto fundamental. Eu sempre gostei de dizer que, diferentemente do que alguns colocavam, não era a escassez, não era a má distribuição que causava escassez. Esse debate é equivocado. No caso do Brasil, a escassez agravava a má distribuição, é diferente. É óbvio que a má distribuição ela agrava a escassez, e isso é uma demonstração em alguns lugares do mundo, no país inteiro mesmo, em países que têm sistemas organizados, por exemplo, o norte do Canadá, Ontário, que tem 60% de médicos formados fora do Canadá. É evidente que você tem algumas regiões da Austrália também que tem um programa chamado TEM-IR Moratório, que é um programa que 80% dos profissionais que atuam na zona rural da Austrália nos últimos 10 anos foram captados por esse programa de captação de profissionais formados no exterior. Hoje, 40% da força de trabalho no território rural da Austrália é dependente desse programa. O Brasil, nós olhamos para isso, nós vemos que os países tinham feito. E o Brasil tinha dados que eram extremamente complicados. O Brasil tinha 1,79% só de médicos formados fora do Brasil, quando a Inglaterra tinha 37%, o Canadá 22%, a Austrália 18% e os Estados Unidos 24,9% de médicos formados fora de lá. Nós compreendíamos que o português é a última flor do lácio, é uma língua difícil,
mas não podíamos atribuir só à língua essa barreira à presença de profissionais estrangeiros. Nós tínhamos problemas também no processo de revalidação e de organização da revalidação de diploma para o exercício profissional de estrangeiro no Brasil. E precisávamos fazer isso de forma qualificada. E foi um processo de provimento pensado com algumas regras, por exemplo. Essa regra do exercício profissional vinculado à atenção básica naquele município, nós pensamos a partir de uma estrutura do Canadá, que permite um exercício profissional vinculado a um registro para um determinado programa público vinculado a uma determinada condição. Nós fizemos a mesma coisa. Hoje, o registro profissional dos médicos e dos mais médicos ele só vale naquela unidade básica de saúde, naquela cidade. Não é um exercício que seja compartilhado com toda o território nacional, porque a gente queria, evidentemente, qualificar essa intervenção. Naquele momento, isso foi pensado dessa forma, e acho que foi muito importante, porque, de fato, garantiu que essa mão de obra e que esse profissional tivesse participando desse processo e, ao mesmo tempo, também participando do processo formativo. Porque não era só um exercício profissional à deriva, como se dizia. Ele era supervisionado, ele tinha um curso de especialização, ele era enquadrado no processo de formação, trabalho-ensino, ensino-trabalho, ou seja, o vínculo dele com as unidades acadêmicas, com a supervisão, com o sistema UNASUS, fazia também essa dupla porta, porque os profissionais estrangeiros, ao mesmo tempo que traziam a sua capacidade de intervenção na atenção básica e ofertavam essa força de trabalho, eles também tinham uma clara participação do processo acadêmico de supervisão e de formação da sua especialização internacional através das universidades do sistema UNASUS. E todos participaram desse processo formativo, e isso foi de uma riqueza imensa para esses profissionais, inclusive para a compreensão dos programas nacionais. Todos, que apesar do ciclo formativo inicial, eles tiveram ao longo do tempo esse processo aqui no Brasil, com a saúde materna infantil, saúde do idoso, saúde da mulher, com os aspectos do calendário vacinal brasileiro, com introdução e discussão sobre a farmácia básica, farmacopeia, intervenção sobre o processo assistencial propriamente dito. Então, isso tudo foi muito importante. E claro que é importante que a gente fale isso para dizer o quanto foi feito um esforço de todos, né, para que esse programa pudesse acontecer e ser desenvolvido da forma que foi, né? E aí tem alguns aspectos para concluir essa parte, para falar um pouco também sobre a questão da regulação do trabalho, do DEGET e da importância que tem nesse contexto como um todo. Tem só mais alguns aspectos que eu precisava falar. É evidente que é muita coisa, talvez a gente tivesse que se estender mais, mas precisa resumir. A lei, né, ela traz aspectos importantes. Ela traz aspectos do processo formativo, na hora em que ela estabeleceu 180 dias para a edição de novas diretrizes curriculares nacionais do curso de medicina, e isso foi feito na hora que ela organizou, evidente, a capacidade de ofertar mais vagas, porque os indicadores de vagas por 10 mil habitantes que nós tínhamos eram inferiores aos outros países. Os outros países tinham mais médico que o Brasil e tinham mais vagas ofertadas por habitante que o Brasil. Porque a grande falácia do debate é que o Brasil tem muita faculdade de medicina, mas o Brasil optou, e eu acho inclusive que talvez num determinado momento isso vai ser revisto, aí precisa avaliar, optou por um grande número de faculdades com poucas vagas. Quando nós observávamos dados do INEP do ano de 2012, do número de vagas de médio de vagas de aluno de medicina por faculdade, nós tínhamos em torno de 86 no Brasil, quando a gente tinha nos Estados Unidos em torno de 110 e no Reino Unido em torno de 136. Então o Brasil tinha muitas escolas, mas escolas que tinham um número de estudantes pequeno. E daí que esse debate que o Brasil tinha muita escola não proporcionava muita vaga. É claro que esse é um modelo talvez mais dispendioso, mais caro, precisa talvez ser avaliado, tem que ter um critério de qualidade do ponto de vista da economia de escala, do número de estudantes por investimento realizado. Isso eu penso que em um determinado momento o Brasil vai ter que fazer esse debate. Mas a experiência de interiorizar o ensino, interiorizar a educação, organizar com o preconizado de ter vaga de residência, de estruturar hospitais de referência e também uma rede de referência dentro daquela concepção de saúde-escola, na rede de atenção à saúde, é muito importante. E isso, claro, ainda está por ser implementado de fato, assim como também o aspecto
da criação da chamada uma vaga para um estudante formado para uma vaga de residência, que estava previsto para 2018, e que todo o processo está paralisado. O MEC, por exemplo, esse ano de 2017, suspendeu toda e qualquer abertura de novas vagas de residência no âmbito do sistema federal de educação, que é o segundo sistema em pagamento de número de bolsas. Primeiro são os estados pagam um número de bolsas que supera 12 mil bolsas, depois tem o MEC, sistema MEC, e depois tem o Ministério da Saúde, que teve um crescimento exponencial nesse período. O Ministério da Saúde hoje tem mais de 5 mil bolsas, e das quais cerca de 60% foram construídas nesse período de 12 e 14, porque nós tínhamos o modelo do Pró-Residência, que tinha um edital que iniciava em novembro e encerrava em fevereiro, e a gente no primeiro ano, em 2012, nós pegamos esse edital que encerrava em fevereiro e botamos para encerrar em setembro. E fizemos uma série de políticas de estímulo, como a questão do pagamento pelas SAIs para a qualificação dos hospitais de ensino por vaga de residência criada em área de interesse construída. Isso foi articulado com a própria SAIS, ou seja, mais dinheiro injetado no sistema de saúde voltado para o aparelho formador de especialista. E claro que todo esse arcabouço de medidas fez com que a gente tivesse um crescimento muito grande do número de vagas de residência para brasileiros, para diminuir aquele gap, aquele intervalo que eu tinha falado anteriormente, entre 11 mil vagas e 15 mil formandos, para melhorar a qualificação do aparelho formador e para ofertar mais vagas, tanto em residência de medicina de família como de outras especialidades. Isso é um aspecto muito pouco falado por as entidades médicas, que quando fazem a crítica ao governo por conta do programa Provimento com os cubanos, esquecem esse exercício que, por exemplo, nesse momento está paralisado, de aumento de vaga de bolsa de residência financiada pelo Ministério da Saúde. Quando você tinha já uma espécie de esgotamento da capacidade dos estados, que fizeram um grande investimento quando o Collor, em 92, suspendeu o financiamento das bolsas federais para quem não era dos hospitais federais, e que os estados tiveram que assumir esse encargo, e que os estados estavam com a capacidade de financiamento de bolsas praticamente estrangulada. Então isso tudo foi um exercício importante do Ministério da Saúde, que fez com que houvesse um crescimento exponencial de mais de 3 mil vagas em 3 anos. Isso está demonstrado, inclusive, numa dissertação de mestrado da doutora Maria Luísa Alessio, aqui da própria UNB, e que demonstra esse crescimento, e que nós tivemos a oportunidade de utilizar isso no próprio estudo que fizemos há pouco. Então, essa condição, ela foi muito importante por tudo que interviu, e a lei, como eu disse, ela tem uma amplitude grande, ela concebe os aspectos da interiorização, da democratização do acesso, do aumento do número de vagas, da organização dessa base por estrutura dos estados. Antigamente você tinha um processo de oferta de vagas de medicina e de abertura de curso a partir única e exclusivamente da questão da perspectiva de botar uma proposta do Ministério da Educação, e passou a se ouvir o sistema de saúde. A portaria 2 e 3 do MEC, das séries de 2012, fala claramente, 2013, fala claramente da necessidade de ouvir o Ministério da Saúde em relação ao parque assistencial e a capacidade desse parque assistencial de ofertar esse ensino. Então, tudo isso foram medidas importantes, foram articuladas de forma concomitante. E, claro, algumas experiências também com as outras profissões de saúde. A gente procurou entender os outros cursos, como estava se dando o crescimento. Acho que tem alguns dados que demonstram uma certa preocupação. Nós tivemos em 10 anos, o estudo da professora Piera Antoni, entre 2000 e 2010, o crescimento dos números do curso de graduação em saúde em cerca de 246%. Sendo que desses 246%, a maior parte foi do setor privado. O setor privado cresceu 340% o número de vagas de graduação em 10 anos no Brasil, entre 2000 e 2010. Portanto, quando você faz a média de 246, é porque o setor público cresceu bem abaixo disso. E claro que quando você pega o setor privado, se não tiver uma regulação dessa intervenção do setor privado, embora ele seja parceiro em alguns momentos, isso acaba se dando a partir de interesses, entre aspas, mercantis ou interesses econômicos e não interesses da necessidade. E não há país no mundo que tenha aberto mão da capacidade de ter uma intervenção regulatória na oferta dos profissionais de saúde, porque isso tem a ver com um conceito fundamental de assistência e de qualidade da assistência e da vida das pessoas.
Não há como isso dar certo sem uma equação organizada. E o Estado intervém não com uma espécie de intervencionismo estatal. E eu dizia isso porque eu dizia, olha, a experiência de intervenção estatal, de ação regulatória na formação e no exercício de profissionais de saúde, não é na Coreia do Norte, nem em Cuba, nem no Vietnã. É na Inglaterra, na Alemanha, na Espanha, no Canadá. É no mundo ocidental democrático capitalista. O próprio Estados Unidos tinha também seus programas de intervenção. Se você pegar um visto J1 dos Estados Unidos para fazer uma residência lá, depois ele te oferta ficar mais 3 anos, contanto que você vai atuar na atenção básica e em regiões do interior dos Estados Unidos. Ora, essa compreensão de que o Estado tem que participar aqui no Brasil era muito pequena e com pouca capacidade de intervenção. E talvez quando o Estado falou um pouco mais forte, disse que tinha que fazer intervenção, talvez seja a origem de tantos conflitos e de tantas dificuldades. Eu compreendo que as pessoas, uma parte delas estavam acostumadas a só ter uma vez uma voz. E depois a gente entrou com a concepção do mundo público, interpretando a necessidade do sistema único de saúde da população para dizer que não só tinha uma vez uma voz, existia um outro jeito de fazer, uma outra voz, uma outra necessidade. E é evidente que isso gerou conflito. Mas a gente tinha consciência tranquila porque entendia e que não havia nenhum tipo de intervenção grosseira no mercado de trabalho. Quando nós colocamos 14 mil profissionais do programa, nós estávamos fazendo uma intervenção de 4% do mercado de trabalho médico brasileiro. E numa área crucial da atenção básica vinculada a determinados bolsões. Nós não estávamos atacando, evidentemente, o mercado de trabalho da alta complexidade dos grandes centros, nem aquilo que está disposto e organizado na base de rendimento do profissional médico brasileiro. E uma parte das entidades sabia disso, mas foi refém de um discurso, eu diria, atrasado, vinculado a alguns aspectos ideológicos que particularmente não fazia nenhuma parte da nossa compreensão. A cooperação com a OPAS e Cuba foi a partir de um pressuposto básico. Eles tinham profissionais em excedente para ofertar. É o único país do mundo que fez um exercício há 20 anos atrás de ter 55 mil estudantes de medicina para uma população de 12 milhões de habitantes, quando o Brasil tinha 108 mil estudantes para 200 milhões. Eles tinham 7,6,7, agora tem 7,2 médicos por mil. É 4 vezes que o Brasil tinha. Então a questão com Cuba não era ideológica, não. Cuba era que eles tinham profissional, é o único país do mundo. Como a gente foi também bem na Espanha, em Portugal, na Argentina, e tem cerca de 300 portugueses, espanhóis e argentinos no programa. Assim como tem médicos de 27 países. Então isso tudo é bom que se diga para tirar um pouco aquele embaçamento ideológico do debate, aquela coisa contaminada, que não fazia parte do nosso olhar. É bom também que se diga que a expectativa de organização da preceptoria em rede, não há como organizar uma base formativa, estruturada de estudantes na atenção básica, sem organizar a preceptoria em rede, sem ter um modelo remuneratório para essa preceptoria. Existem hoje em dia algumas gambiarras postas, como por exemplo algumas situações do próprio PET, saúde, utilizado na atenção básica, para remunerar a preceptoria na atenção básica por algumas universidades federais, por algumas universidades que participam do programa, mas isso não dá conta de superar todo esse desafio. É preciso que, de maneira tripartite, organizada com recurso federal e em participação dos estados e dos municípios, se organize uma preceptoria em rede, qualifique a unidade de saúde. Em nenhum país do mundo todas as unidades de saúde são unidades de ensino. Isso tem que ter um processo de organização, tem um processo de controle, de qualificação. Essas unidades elas são meio que chanceladas para serem unidades de ensino. Isso tem a ver com o modelo remuneratório dos profissionais da atenção básica. Isso qualifica na ascensão e na definição de carreira. Onde tem processo organizado de atenção básica, isso funciona assim, é assim na Espanha, é assim no Canadá, é assim em Cuba também. Nem todas as unidades de saúde básica de Cuba são unidades de ensino. Portanto, isso também precisa acontecer e organizar essa rede de preceptoria. Se você pegar a Lei 12.178, a previsão da remuneração de preceptoria, a organização dessa preceptoria em rede. Isso é uma tarefa por ser feita, fundamental. É preciso também discutir o Cadastro Nacional de Especialistas. Ora, como você vai programar vagas, rotatividade de vagas,
capacidade de distribuição espacial, numérica, qualitativa e quantitativa, se você não sabe nem quantos são. Hoje não há um cadastro unificado de especialistas no Brasil, que pega o cadastro da AMB, que tem a formação da dupla via pela Sociedade de Especialidade, o cadastro da CNRM e os profissionais que estão em exercício com prática profissional extensa e antiga, mas que não tem formação especializada. Se você pegar o cadastro do CFM, o cadastro da AMB, o cadastro da CNRM e o cadastro nacional de especialistas no Ministério da Saúde, cada um tem um número diferente. É preciso unificar essa base, organizar isso para poder entender quantos médicos especialistas tem, onde estão, qual a sua idade, qual o tempo de sobrevida, qual a curva de mortalidade, qual o nível de intervenção, para poder programar a formação. Senão não dá certo a equação, ou vai faltar ou vai sobrar. E copo meio cheio, meio vazio, meio cheio, nisso não dá, porque se ele for meio cheio e esborrotar, como acontece em algumas profissões de saúde, vai causar sofrimento e decepção em jovem que se formou e não tem mercado de trabalho. E uma formação complexa de 4, 5, 6 anos, com grande complexidade, com custo financeiro, com grande disponibilidade de exercício intelectual. E o copo vazio significa que vai faltar profissional de saúde. E aí tem a ver com sofrimento, dor e morte. Então não há como abrir mão da qualificação dessa intervenção regulatória e da compreensão desse exercício. Por isso, eu dizia, quando saí lá, disse ao secretário ele, a tarefa mais importante era a implementação do Cadastro Nacional de Especialista e pensar uma política de formação de especialista. Chegamos a pensar um convênio, uma articulação com a Andaluzia, que desenvolveu na Espanha um modelo muito rico de formação de profissionais e de número de especialistas. Lá eles têm a necessidade de especialistas de formação de 5, 10, 15 anos. O número dos profissionais especialistas, a idade deles, quanto tempo eles estão atuando aí no mercado de trabalho, se tem mudança no exercício profissional, a rede de atenção à saúde calculam o ponto epidemiológico da população e do ponto da plotagem das doenças e também da rede, o número de procedimentos necessários e os profissionais envolvidos e se tiver alguma alteração do exercício profissional por agregação de tecnologias, também vai para a conta e diminui ou aumenta a necessidade. Enfim, isso é um exercício que o mundo já está fazendo no Brasil. A teoria do Boeing 767 não tem nem input de dado para o aparelho funcionar. Então, descamotear esse debate é algo intelectualmente absurdo. E eu fico estupefato com algumas pessoas dizendo que isso é um processo bolivariano de intervenção estatal de um grupo ideológico de ultra-esquerda. Isso é loucura. Vai ver a Inglaterra se abre mão de fazer isso. Vai ver a Alemanha, vai ver a Espanha. Ninguém abre mão. Isso é um processo de querer diminuir, inclusive, nós brasileiros. Não há porquê. Portanto, eu penso que esse é um exercício importante. Acho que todo esse processo de organização tem a ver também com a estruturação do modelo multiprofissional de saúde. Nós chegamos a fazer um seminário de regulação do exercício multiprofissional na atenção básica com profissionais da Itália, dos Estados Unidos, da Espanha, de Cuba, enfim, de vários países para tentar discutir essa intervenção multiprofissional organizada pelo próprio DGERTS. Essa perspectiva de organizar essa força de trabalho no território e as condicionantes do seu exercício, elas são de uma complexidade imensa, porque elas têm um input, que é o número de profissionais que estão entrando no sistema, ela tem um output, que é a saída desses profissionais por aposentadoria e, evidentemente, óbito, e ela tem a rede de atenção, o modelo de atenção e a capacidade do sistema de gerar esses profissionais adequadamente no território de forma qualitativa. Essa montagem da educação, eu penso que num país como o Brasil, ela só vai ser possível se for estruturada por clusters regionais ou estaduais que tenham uma formatação tripartite de organização da força de trabalho no seu território, com um modelo de financiamento fortemente articulado com a União e com os estados, que possa ter uma flutuação no campo do território pela participação desses profissionais nas cidades, que possa ter adesão dos municípios e esse modelo de financiamento ser compartilhado, que tenha de fato essa adesão, um exercício forte de participação financeira dos três entes e que possa compreender um modelo de ascensão e de carreira que contempla a complexidade dessa intervenção. Se isso não for feito, vai se patinar,
com a ausência de capacidade dos pequenos municípios de formatar essa política, a ausência do gestor federal de compreender onde ele precisa plotar esses profissionais, e os estados como organizador desse modelo. Ou seja, isso tudo são experiências por serem construídas aqui no Brasil, que tem uma importância grande, que tem um diálogo com a própria lei, com o Cadastro Nacional de Especialistas, com a preceptoria em rede, com o aumento do número de vagas, com a perspectiva de organizar a força de trabalho. Por exemplo, a presidenta Dilma, uma das últimas medidas, foi um decreto que organizava a abertura de escolas de enfermagem. Eu nem sei como ficou essa história depois da saída dela, mas como é que está isso agora, esse debate, porque, por exemplo, a enfermagem cresceu 765% o número de vagas de graduação em 10 anos. Isso é inconcebível, organizar um processo de absorção dessa força de trabalho. Quais eram os indicadores que a gente tinha? Você tinha 117 mil vagas ofertadas de enfermagem ano, 72 mil ingressantes, 47 mil formandos, 25 mil. Primeiro você tinha 30 e poucos por cento de vaga não ocupada. Depois você tinha entre os que entravam e os que se formavam em 5 anos, cerca de 26, 27% nem sequer se formavam. Porque o curso não tinha atratividade de continuidade pelo próprio quadro do mercado de trabalho. A gente abriu o Provável Enfermagem com uma bolsa de R$ 2.800 na época e deu 18 mil inscritos. Enquanto que médico a gente abriu para quem quisesse participar, deu 3.400 com uma bolsa de 10 mil. Então, o modelo organizacional da oferta e da estruturação do mercado de trabalho brasileiro é algo anárquico, completamente anômalo, e o Estado, ele é quem tem que pegar os interesses particulares, os interesses sociais, os interesses acadêmicos, os interesses corporativos e administrar isso em nome do mundo público e da necessidade social e sanitária estabelecida na Constituição. E aí é o papel da SEGEDS, o papel do DEGEDS, o papel do DEPREPS, no âmbito do Ministério da Saúde, porque essa prerrogativa está estabelecida na Constituição, na Lei Orgânica do SUS, de que é o SUS que tem que organizar, regular a força, a formação e a força de trabalho e saúde no país. Portanto, esse pressuposto é muito rico para a Secretaria. Agora, claro que isso tem que ter todo um debate de apoio, de construção interna no Ministério da Saúde, tem que colocar a mão no bolso, como se diz na linguagem vulgar. Na hora que o Ministério da Saúde saiu de 400 milhões para 1 bilhão e 100 dentro da SEGEDS, ele disse que era uma política prioritária em 2 anos. Na hora que nós criamos 3 mil bolsas de residência médica em 2 anos, a gente disse que era uma política prioritária. Na hora que a gente criou mais de 1.200 bolsas de residência multiprofissional, a gente disse que era uma política prioritária. E isso não se faz sem investimento. Isso não se faz sem dizer que, evidentemente, para mim é claro, como gestor público que fui, uma época, a maior demonstração de prioridade de uma política não é você botar recurso. E isso foi feito de forma muito intensa. Agora, tem uma série de questões que eu penso que ainda precisam ser organizadas, tanto nas outras profissões de saúde, dentro da organização do modelo multiprofissional, a construção do cluster estadual ou regional de modelo de carreira para atenção básica, iniciando pela atenção básica, multiprofissional, articulado com Estado e município, financiamento tripartite, lógica de construção de flutuação no território do Estado. Há pesquisas que falam da dificuldade de provimento de determinado profissional complexo, como são os profissionais da saúde, em determinadas regiões mais pobres, por conta das peculiaridades do próprio profissional e da sua visão em relação à educação de seus filhos e outros aspectos. Portanto, essa possibilidade de flutuar e de organizar essa força de trabalho na base territorial do Estado é importante para que você não tenha doutor José sempre naquela cidade, mas tenha sempre um doutor José, ou Antônio, ou Maria, ou Silvia naquela cidade. Então isso tudo é um aspecto importante e, claro, isso passa também pela organização das outras forças de trabalho. Do ponto de vista da necessidade desses profissionais, eu acho que tem um debate para se fazer da transferência de tarefa, é algo a se discutir também, né, o test shift, se vai acontecer, como é que isso vai se dar no Brasil, mas isso é um debate que eu acho que alguns aspectos mais claros do que acontece no mundo aqui são tabus. Imagine um debate desse porte, mas isso o mundo inteiro faz. O Brasil tinha 14 profissões regulamentadas de saúde, hoje são 15, né, com sanitarista, mas se você for para os Estados Unidos, são mais de 20 profissões regulamentadas de saúde. O processo de exercício profissional já está mais compartimentalizado. Se você for para a Espanha,
Eu tive a oportunidade no Centro de Formação de Granada e no Centro de Treinamento dos Profissionais de Saúde de Granada, na Andaluzia. Você tem lá enfermeiras anestesiologistas. Tem aspectos que estão claramente já definidos nesse campo. Aqui no Brasil isso é um tabu, em outros países isso já acontece. Então é preciso que se avance nesse debate para que se possa clarear isso. Eu não estou dizendo que isso tem que ser integralmente realizado no Brasil, mas é preciso que a gente olhe para o que os outros países estão fazendo também, para poder dar conta de superar todos os nossos desafios. A profissão médica ela tem sua complexidade, as outras profissões têm também seus desafios, tem profissões que não cresceram nos últimos 10 anos, a gente observa alguns cursos que tiveram crescimentos residuais nos últimos 10 anos, estão, de uma certa forma, definhando no ponto de vista da sua expansão de oferta para o Brasil, pouquíssimas aberturas de vagas, e isso se deu no setor público, é sinal que o setor privado não se interessa porque não tem candidatos, e aí tem a ver com o próprio mercado de trabalho, com a distribuição e com a oferta desses profissionais. Então tem coisas extremamente preocupantes para serem debatidas e construídas, né? E eu acho que a gente está num momento que é um momento que eu penso, para finalizar mesmo, de muita dificuldade, com todo o contexto sociopolítico do país, que eu não vou entrar aqui nesse debate, mas algo e algumas das políticas que foram construídas e pensadas, elas estavam por ser implementadas. E pode ser um grande desastre a descontinuidade da implementação e da observação da construção dessas políticas no âmbito da educação, do provimento, da regulação e do exercício profissional. Isso terá impacto grande, inclusive desestruturando algumas coisas que positivamente aconteceram do ponto de vista do provimento, do exercício. O DEGERTS é um departamento riquíssimo, importante, incorpora tecnologia, absorve método, tenta compreender e premiar as experiências exitosas de estruturação da força de trabalho, de organização de carreira, de intervenção do ponto de vista do modelo de análise da presença e do exercício da oferta, mas carece de mais recursos. Por exemplo, o DEGERTS tinha um orçamento de 25 milhões de reais, dentro de um orçamento da Secretaria que era de 700. Ora, por que eu faço esse debate? Por que a saúde da família acontecer no Brasil? Porque tem financiamento federal. Vamos ser honestos nesse debate. Por que o Mais Médico aconteceu? Porque tem financiamento federal. Não é que os municípios não participem, pelo contrário, a conta deles é altíssima. Mas essa indução em parceria na área de recursos humanos é fundamental para construir uma política de plotagem e provimento profissional. Ou se tem parceria e a União tem que entrar como parceiro nesse campo, ou não se acontece. Por isso que a complexidade das profissões todas é algo extremamente importante. E eu digo isso pela própria profissão médica, que eu sou médico. E a medicina tem 54 especialidades e 53 ou 54 áreas de atuação. Então tem 107 formas de ser médico. Imagina você pegar um modelo remuneratório de construção de carreira que organiza uma rede assistencial que tem que contemplar 107 formas de atuar, com suas especificidades de número de formação, porque a gente pode, por mais que tenha a clareza do debate, não há de se comparar a remuneração de um neurocirurgião, de um hemodinamicista com um pediatra. E são médicos. Então, essa complexidade, ela evidentemente existe. Pensar um modelo que comporte isso, que organize isso numa base territorial do tamanho do Brasil, com 5.565 unidades autônomas, de 27 estados, o processo de autonomia federativa, o Sistema Único de Saúde, o modelo de financiamento, a organização do território, a presença de profissionais, a ausência de input de dados qualificada para pensar a organização dessa base de profissionais no território brasileiro, o seu modelo remuneratório, a sua qualificação profissional, o seu modelo formativo, a sua experiência de trabalho e a sua organização enquanto rede, enquanto carreira. É algo de uma complexidade imensa, é uma tarefa para milhares de mãos e para muito tempo. Só que não há que o Estado ficar mais, de uma certa forma, calado diante dessa necessidade e diante dessa construção e dessa possibilidade de intervenção. Então, eu penso que esses espaços de articulação, eles são fundamentais e tem que ser pensado de maneira articulada com todos os departamentos da Secretaria, com os conselhos de classe, com as sociedades de especialidade. É importante que elas participem, com as entidades representativas dos profissionais, com os sindicatos.
Isso não é uma tarefa só do governo. Agora, é preciso que tenha, de fato, parceria, é preciso que tenha, de fato, inteligência emocional, é preciso que tenha uma qualificação não ideológica, um matiz não ideológico do debate, é preciso ter honestidade intelectual nesse debate, para que se possa produzir uma equação parceira, comum, necessária à população brasileira. Não dá mais para a gente achar que tem um sistema de saúde, que apesar de todos os dados do SUS, que eu sempre dizia lá ao ministro Padilha que o SUS é um milagre brasileiro, porque é uma política magnânima, é uma política fraterna, é uma política ofertada dentro de um contexto de uma sociedade desigual, capitalista, que tem iniquidades mil, mas que tem a possibilidade de ofertar 2 bilhões de procedimentos, cerca de 2 milhões e 400 mil partos, 45 mil cirurgias cardíacas, o segundo maior calendário vacinal do mundo, o maior programa de transplantes público do mundo, 87% do tratamento de câncer, 92% do tratamento de hemodiálise são públicos. Portanto, o Brasil tem dados do seu sistema que são muito abrangentes, que nos deixam muito emocionados. Agora, é evidente que precisa melhorar o processo de financiamento, organizar o seu provimento de profissionais, estruturar a equação federativa, garantir uma base regional hierarquizada da assistência, perceber uma carteira nacional de serviço que seja real, um processo de incorporação de tecnologia que tenha uma base racional do ponto de vista da evidência clínica, que possa diminuir o fenômeno da judicialização e organizar essa oferta de assistência com a carteira nacional de ações e serviços implantada no território, hierarquizada, regionalizada e qualificada do ponto de vista da necessidade, tendo a centralidade do usuário e não a plotagem histórica de procedimento e de equipamento e de remuneração por procedimento, como é a lógica do SUS herdada do antigo INAMPS. Esses processos qualificatórios do sistema são necessários. E aí tem dados do sistema público de saúde, do sistema de saúde são importantes. Sei lá, a última década, nós, entre as áreas da população economicamente ativa, o setor saúde foi um dos que mais cresceu. Cresceu de maneira significativa, tem dados do IPEA, estudos do IPEA mostrando isso. O setor saúde tem pesquisas que mostram que 1 metro quadrado construído de um hospital emprega mais gente do que 1 metro quadrado de um shopping center, da construção civil. Então, o setor saúde ele é dependente de gente. Ele precisa de qualificar o seu espaço de intervenção humano. Até porque a agregação de tecnologia em saúde, ela não significa, na hora que você faz automatização de serviço na indústria, no trabalho, no comércio, no setor bancário, foram 800 mil vagas no setor bancário em uma década pela automatização bancária. Na saúde é diferente, agregou uma máquina, agrega gente. Não tem máquina que você entra de baixo, aperta um botão e sai do outro lado com um laudo na mão. É gente para cuidar de gente. É preciso ter esse conceito muito forte. E é preciso que isso seja feito sem copo cheio, sem copo vazio, dando oportunidade a essa juventude para que ela possa se qualificar e atender a população brasileira no território nacional de forma adequada, dentro de suas necessidades, com um modelo remuneratório atrativo, que garanta a resposta ao seu esforço intelectual de formação, que dê capacidade de progredir, ter um processo de educação permanente agregado ao espaço de ascensão na carreira, que melhore o exercício profissional, que tenha acesso a uma planta de base de dados de evidência científica para melhor tomada de decisão no aspecto assistencial, que qualifique, evidentemente, essa intervenção. Nós não podemos mais frustrar uma parte da juventude que se forma e que não tem emprego e, ao mesmo tempo, frustrar e maltratar uma parte da população que necessita de serviço e não tem, porque, em princípio, não tem profissional. Então, a Secretaria ela cumpre um papel importante. Eu acho que o DGETS ele tinha um processo histórico estruturado. Eu acho que o DEPREPS veio agregar os dois departamentos um processo, um olhar muito mais forte, muito mais evidente sobre essas necessidades do sistema. E precisa realmente melhorar o modelo de financiamento dos recursos humanos em saúde e estruturar essa intervenção do departamento. Sem isso, você vai ficar concebendo, compreendendo, agregando tecnologia, mas desempoderado para explicitar a intervenção, que foi um pouco o que a gente viu. Com 25 milhões de orçamento no DGETS, você não consegue estruturar a intervenção de regulação do
ponto de vista do trabalho profissional em saúde num país do tamanho do Brasil. No máximo, você vai fazer algumas análises de expectativa de algumas estruturas, premiar iniciativas importantes, organizar a base de dados da Mesa Nacional de Negociação, que explicita metodologias e diretrizes estratégicas, é óbvio, para o sistema, mas você não consegue ter intervenções. A gente pensou com o pessoal da EGF, algumas experiências importantes, por exemplo, induzir alguns estados com recursos para a implantação de modelos de organização desses clusters de base estadual para a atenção básica. O tempo foi curto, o processo político também de eleições municipais, eleições estaduais, complica isso no Brasil. A cada 2 anos você muda um gestor, ou no estado, ou no município, ou na União. E isso cria uma confusão, até a tomada de decisão e a compreensão do espaço de intervenção por parte do gestor que está entrando, do que está saindo, para você construir essa equação federativa brasileira. Isso também é outro fator de complexidade, não tem como se discutir que não. Na hora que a gente colocou recursos para os estados, para as secretarias estaduais em conjunto com o município, fazendo essas experiências de cluster, para pensar modelos de carreira de base estadual com financiamento articulado, isso acabou se perdendo no tempo por conta de todo esse conjunto de dificuldades. Então, eram essas aí as minhas palavras, eu acho que falei muito, mas não tem como não abordar a intervenção pensando no que foi feito e pensando muito finalmente nesses aspectos cruciais da gestão do trabalho da educação em saúde no Brasil. E acho que o trabalho de vocês está de parabéns por poder entender um pouco esse olhar, o raciocínio, as fases, os momentos, a complexidade da intervenção de cada um no determinado espaço e poder depois poder apresentar isso à população, aos pesquisadores do campo da saúde, a compreender essa intervenção e poder explicitar esse processo.